continuidade ao grupo dos mamíferos, tá? O grupo dos mamíferos começa na página 238. Então, vamos colocar nessa página. Módulo 3. Página 238. Hoje a gente tem bastante novidade também sobre esse grupo. Algumas coisas a gente já sabe, tá? Outras coisas a gente vai ficar sabendo hoje. Ai, o que eu fiz aqui? Peraí. Bom, vamos lá. Na página 238, nós temos logo aí no início da página uma figura para a gente analisar, tá? Sobre esse grupo dos mamíferos. Então, o grupo dos mamíferos está, né, de todos os vertebrados que nós estudamos, esse grupo está por último. Por quê? Porque ele é o mais complexo de todos, tá? Inclusive, é o nosso grupo. Nós, seres humanos, estamos inseridos no grupo dos mamíferos, tá? Aí, logo no início da página, o livro coloca duas perguntas para a gente pensar com relação a essa figura que a gente está observando aí. Então, nós temos aí uma vaca com um filhotinho, com um bezerro, tá? Representando o grupo que nós vamos estudar hoje, o grupo dos mamíferos. Ah, alô? Ah, Google, pra você Tinha também, caído né? só pra mim. Aline? Eu também. Ali, né? Ah, Ih, acho que caiu a internet da socorro, Aline. bugou tudo, eu não sei o que aconteceu. Pô, que susto, achei que era só pra mim. É, que boa.
71, tá me ouvindo? Agora sim, tia. Sim, Ah, estamos. eu caí aqui, não sei por quê, mas consegui voltar. A internet minha nunca. Bom, vamos lá. Até onde vocês me ouviram? Nos Vocês Só me apertar o ouviram eu mamíferos. fazendo... bezerros aqui. Você ia começar a falar dos mamíferos. Mas vocês me ouviram eu fazendo essa primeira pergunta aí do número 1? Pergunta. Hã? Eu não escutei, não, mas. Eu não escutei, não. Não? Amiga, Tá, escutei então você vamos lá. falando só até o bezerro. Tá, eu estava... vamos lá então, vou repetir. Nós estamos iniciando esse tema mamíferos, aí tem uma foto aí logo no início da página 238, tá? Essa foto a gente tem uma vaca e um bezerrinho, que é o filhote da vaca. Aí o livro coloca uma pergunta para a gente pensar e depois responder 3 exemplos de animais, tá? Cujos filhotes se alimentam igual está se alimentando nesse aí da foto. Então, antes da gente responder, a gente tem que saber de que esse bezerrinho aí está se alimentando. Quem sabe dizer? Do leite da Leite? vaca? Leite. Isso, do leite da vaca, do leite da mãe, certo? Quais são 3 exemplos de animais que se alimentam dessa forma? Quem sabe me dizer? Onça? Morcego, cavalo, Cavalo? Não sei. Onça, cachorro, morcego, o que mais? morcego, Gato. cavalo, Gato, Não, gato não. Cavalo, burro. Cavalo. Ih, Não sei. Quena, Não sei mais. gato sim? Ele se alimenta assim? Gato? sim, se alimenta. Ok, então todos os mamíferos, de modo geral, né, que a mãe, né, tem a glândula mamária, ela vai produzir o leite e o filhotinho, ele vai se alimentar desse leite materno, principalmente nos primeiros dias, tá? Quando ele é bem filhotinho, o primeiro alimento dele é o leite. Depois, a gente vai ver que a preferência deles podem mudar. Alguns vão ter preferência mais por comer, se alimentar de carne, outros vão gostar mais de se alimentar de vegetais, outros vão se alimentar tanto de carnes quanto de vegetais, tá? Que são os onívoros. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos e nós somos também onívoros, porque a gente come tanto a parte da carne quanto a parte dos vegetais. Nós nos alimentamos de tudo. Então, somos considerados onívoros. Temos os carnívoros e temos os herbívoros, tá? Só que nesse primeiro momento, quando os mamíferos nascem, eles se alimentam exclusivamente de leite materno, que é o leite da mãe, tá? Aí ele coloca uma outra pergunta para a gente, ó. Que diferenças podemos observar entre a alimentação do bezerro e a alimentação do filhote de uma ave? O que as aves comem? Quem lembra? minhoca, Insetos. O que mais? Insetos. insetos, Insetos, isso. Sementes. Isso, o que mais? Sim, algumas Sementes, comem muito peixe bem. também, né? Algumas se alimentam de peixes, né? As aves marinhas, elas gostam de peixe, certo? Então, esse tipo de alimentação das aves, ela é bem diferente da alimentação dos mamíferos, né? Principalmente nesse primeiro momento aí, que eles se alimentam de leite, tá? Bom, então descobrimos a principal característica desse grupo, do grupo dos mamíferos, que é a presença de glândulas mamárias e nessas glândulas mamárias vão ser produzido o leite, que vai ser o primeiro alimento do filhotinho.
Depois, outra característica importante e que é exclusiva também dos mamíferos é que o corpo deles é coberto por pelos, tá? Então, no grupo dos mamíferos, as duas principais características é a presença de pelos no corpo e presença de glândulas mamárias, tá? Existem outras características que nós vamos ver durante esse capítulo, mas as duas principais são que possuem o corpo coberto por pelos e glândulas mamárias que vão ser utilizadas na alimentação do filhote. Outra característica que a gente comentou em outros grupos, né? Os três primeiros, os peixes, os répteis e os anfíbios, a gente falou que eles são animais ectotérmicos, não conseguem armazenar o calor, né, dentro do corpo deles, manter a temperatura corporal do corpo. Já as aves, a gente viu que as aves conseguem fazer isso, conseguem manter essa temperatura corporal. Então, elas são chamadas de endotérmicos, porque a temperatura fica dentro do corpo delas. Nós, mamíferos, né, nós seres humanos e todos os outros mamíferos, também conseguimos manter essa temperatura corporal. Então, nós somos iguais às aves, nós somos endotérmicos, tá? É uma outra característica também desse grupo. Com relação ao habitat, né? Aonde nós podemos encontrar os mamíferos? Existem alguns mamíferos que gostam do ambiente terrestre, né? E existem alguns mamíferos que gostam do ambiente aquático, que são os chamados mamíferos aquáticos, tá? E existe também uma exceção, que é o morcego, que é o único mamífero que voa, tá? A gente vai ver que ele também é um pouquinho diferente. Tem o seu membro superior adaptado em forma de asa, a gente vai comentar também um pouquinho sobre ele. E aí a gente vai ver que existem alguns animais que apresentam algumas exceções, tá? Bom, que mais que a gente precisa saber desse grupo dos mamíferos? Eles possuem, além da glândula mamária, eles podem apresentar também a glândula sudorífera, que é a glândula que produz o suor, a glândula sebácea, que é aquela que produz um óleo, a oleosidade da pele, né? Isso é muito característico também no ser humano, e as glândulas odoríferas, que vão ter essa percepção de odores, tá? E aí, nesse grupo dos mamíferos, eles estão organizados, é um grupo muito extenso, né? Um grupo grande, com várias espécies. Então, os cientistas, eles fizeram grupos, né? Arrumaram todo esse grupo dos mamíferos em 3 grupos principais, tá? Nós vamos conhecer agora quais são esses 3 grupos e quais são os animais que fazem parte desse grupo, tá? Na página 239, vamos observar essa página primeiro e vamos observar aí também os nomes desses 3 principais grupos de mamíferos. Os mamíferos, eles estão divididos em marsupiais, monotremados e placentários, tá? São 3 grupos diferentes. Por que eles são arrumados em 3 grupos? Que eles são agrupados, eles são arrumados. Travou, Renan? Estão me ouvindo? Agora sim, tia, mas pra mim tinha travado. Deve ter sido, então, alguma coisa aqui na internet de novo.
Se vocês não estiverem me ouvindo, me fala, porque aí eu volto. Tá? Tá bom. Bom, no grupo dos marsupiais, eles recebem esse nome porque eles têm uma estrutura que é chamada de marsúpio. O que é isso, marsúpio? É aquela bolsa que o canguru tem. Já viram que as fêmeas do canguru têm uma bolsinha perto da barriga? Sim. Aquela bolsinha é chamada de marsúpio, tá? Por isso, por ter essa estrutura, deram o nome desse grupo de marsupiais. Só que nós não temos muitos mamíferos marsupiais, não. Aqui no Brasil, a gente só tem o gambá. O gambá é um mamífero marsupial, ele tem uma bolsinha. Na Austrália, a gente tem o canguru e o coala, tá? Temos 2 representantes lá na Austrália. Por que eles têm essa bolsa? Quando eles têm os filhotinhos, os filhotes desses 3 animais, do canguru, do coala e do gambá, eles nascem prematuros, eles nascem antes do tempo. Quer ver? Acho que tem uma foto aqui para eu mostrar para vocês. Coloca lá na 246. Olha como que é o filhotinho do gambá. Nem parece um gambazinho ainda, ó. Parece uma salsichinha. Porque eles nasceram antes do tempo, eles nascem prematuros. Aí o que acontece? Eles nascem e vão para dentro do marsúpio, para dentro dessa bolsa da mãe. Aí ficam ali por um tempo, até completar todo o seu desenvolvimento. Ó, se a gente observar aí, nem as orelhinhas estão formadas ainda, só tem um negocinho altinho, mas ainda não dá para ver orelhinha, as patinhas... Geralmente é um monte de salsicha. Tá vendo? Parece uma salsichinha. E aí, eles estão dentro do marsúpio, e dentro do marsúpio, dentro dessa bolsa, é que fica as glândulas mamárias da mãe. Aí eles não precisam nem sair de dentro da bolsa para mamar, eles mamam ali mesmo. O leite, a glândula mamária está ali, o leite sai dali mesmo. Eles só vão sair dessa bolsinha quando eles atingem já o desenvolvimento completo, tá? Então, isso acontece com o canguru, com o gambá e com o coala. Os 3 são dessa forma. Por isso que eles estão nesse grupo dos marsupiais, tá? Por ter essa estrutura diferenciada, que é chamada de marsúpio. Ok? Entenderam esse? Sim, tia. Sim. Agora vamos, então, voltar lá para 239 de novo. O segundo grupo agora, os monotremados. Esse aí, então, eles são muito estranhos, são bem esquisitos, tá? Esse grupo dos monotremados é o grupo que tem o onitorrinco, que particularmente eu acho um dos animais mais estranhos que eu já estudei, tá? Porque ele, na verdade, ele é um mamífero, porém, ele tem algumas características estranhas, esquisitas. Porque ele tem esse bico, ó, que parece um bico de pato, mas ele tem, ó, as 4 patas dele parece adaptada para nadar, né? Porque ele gosta de água, então parece um remo, também é estranha. A cauda parece a cauda de um esquilo. Olha só como que é a cauda dele, parece um espanador, parece a cauda de um esquilo. E depois disso tudo, de todas essas características aí esquisitas, ele ainda é um mamífero que coloca ovos. Então, o filhote dele nasce de dentro de um ovo. Olha que coisa estranha. Então, nesse grupo aí, a gente tem como representante o onitorrinco,
E temos o Equidna, que também é um bichinho, esse não tem a foto aí no livro, não. Eu já procurei, mas não tem a foto, não. É um bichinho também bem estranho, bem esquisito. Ele parece a mistura de um porco-espinho com... deixa eu ver um outro animal. O bico dele é fininho, é um bico bem fininho. Então, é um animal também bem esquisito, tá? Então, esse grupo dos monotremados, eles têm algumas exceções justamente por conta dessa aparência e por conta de colocar ovos, né? Dos filhotes nascerem de ovos, que a gente sabe que os mamíferos, eles se desenvolvem dentro do útero da mãe. Mas, nesse caso aí, é uma exceção, tá? Vai ser desenvolvido dentro de um ovo. Porque a gente sabe que as aves e os répteis é que costumam se reproduzir dessa maneira. Mas nesse grupo aí, esse grupo é todo de exceção. Tem esses 2 animais só como representante, mas é um grupo bem, bem estranho. Em relação a todos os outros mamíferos que a gente conhece, é um grupo bem estranho, com características bem estranhas, tá? E, por último, o grupo dos placentários, que aí a gente tem uma infinidade, né, de exemplos, tá? Todos esses exemplos que vocês falaram, o gato, o cachorro, o cavalo, o boi, vaca, ou melhor, o boi, né, vem da vaca. Que mais? Ovelha, cabra, todos esses animais que a gente imaginar vão estar no grupo dos placentários, inclusive nós, seres humanos, tá? Quando a gente está se desenvolvendo dentro da barriga da nossa mãe, a gente tem uma placenta protegendo a gente, tá? Essa placenta, ela é responsável pela nossa respiração, por dar o nosso oxigênio, para a gente conseguir respirar lá dentro da barriga, e também contribui na alimentação, tá? E uma proteção também. Então, todos os animais que nascem dentro de uma placenta, eles são desse grupo dos placentários. E aí, ó, tem aí como exemplo, né, o veado campeiro. Mas todos esses exemplos que vocês citaram logo no início do capítulo são animais placentários. Onça, né, que teve gente que falou onça aí, tigre, leão, leopardo, todos esses são animais placentários. Os aquáticos também, tá? A baleia, os golfinhos, tudo são animais placentários. Estão nesse último grupo. Certo? Algum comentário ou alguma pergunta até aqui? Aline, eu tenho uma pergunta. Qual que é o grupo do tatu? Eita. Não te ouvi, repete. Qual que é o grupo do tatu? Quero saber. Do tatu, esse Sim. último aí, dos placentários. Tatu, tamanduá, são tantos que às vezes a gente não lembra de todos. Deixa eu ver o que mais, assim, animais bem diferentes para eu falar para vocês. Os lobos, que mais? Professora, porco é um mamífero também, né? Porco, sim, também é. A leitoa, né, a mãe, deita, ela tem um monte de mamilo, né? Cada mamilo daquele consegue alimentar um filhotinho, tá? Porque quando ela é diferente dos seres humanos, né? Os seres humanos, na sua maioria,
tem a capacidade de ter um filho só. A gente sabe que às vezes acontece o caso de gêmeos, de trigêmeos, mas na sua maioria, todas as mães têm um filho só. Geralmente, esses animais, a porquinha, né, a leitoa, a gata, a cadela, tem mais de um. E aí, por isso, ela apresenta vários mamilos, porque aí ela tem a capacidade de amamentar vários filhotes ao mesmo tempo. Por isso que, às vezes, a porquinha, ela fica deitada e os filhotinhos ficam tudo em cima. Eu acho que tem uma foto também no livro sobre isso. Deixa eu ver. Ah, não tem não. Mas essa foto, ela é bem característica. A porquinha, ela sempre tem imagens, né, da mãe alimentando os filhotinhos dessa maneira, tá? E outra curiosidade também é que em algumas espécies, como o gato e o cachorro, as mães, né, as fêmeas, na hora do parto, que elas estão tendo os filhotinhos, elas deixam o filhotinho todo limpinho, ela tira todo e qualquer vestígio de placenta que venha estar no filhotinho. E essa placenta, ela é nutriente para a mãe também. Então, por isso que ela limpa todo o filhotinho. Quem tem cachorro em casa e já teve oportunidade de acompanhar a cadelinha, né, a mãe dando à luz aos filhotinhos, consegue perceber isso. Ela, no primeiro momento, ela não deixa ninguém chegar perto dos filhotinhos, até que ela faça todo esse trabalho, que ela limpe eles todinho, tire todo o vestígio de placenta e amamente eles. Aí, depois dessa amamentação, que aí sim a gente consegue ter acesso aos filhotinhos. Antes disso, ela fica até, às vezes, agressiva, porque é uma forma dela proteger, né, os filhotinhos. Certo? Mais alguma pergunta ou algum comentário? Acho que é só, tia. Não, Então, agora vamos colocar lá na 240, que tem mais coisa aí. Na página 240, nós temos aí as ordens dos placentários. Como eu falei para vocês, esse grupo dos placentários é o maior, né? O que tem mais representantes. Então, o que eles fizeram? O que os cientistas fizeram? Fizeram uma nova classificação. Como é um grupo ainda muito grande, nos marsupiais só tem três animais. Nos monotremados só tem 2, mas nos placentários tem um monte, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram um reagrupamento, tá, desses placentários, de acordo com essas características também. O que eles fizeram, então? Ó? Na ordem dos quirópteros, é a ordem dos morcegos, é o grupo dos morcegos. Então, só tem ele como representante porque é o único mamífero voador, tá? Então, se a gente observar aí, ó, a gente tem as 2 asas e a gente tem umas linhazinhas assim nas asas. Essas linhazinhas é como se fossem os dedos dele. Só que esses dedos, eles foram adaptados, né? Esse membro superior deles foram adaptados a ter uma membrana em cada dedo, se transformando numa asa, tá? A parte dos membros inferiores, ó, é a parte de baixo, aí a gente consegue ver a patinha dele aí, que é por onde ele fica preso no galho da árvore, né, que ele gosta. Então, os membros inferiores, ele tem. Os superiores, que seriam as mãos, o braço e as mãos, esses foram adaptados a essas asas, tá? Então, esse é o primeiro grupo. Depois, a gente tem o grupo dos roedores, né? Quais são os animais que estão nesse grupo? Todos aqueles animais
que tem os dentes da frente, os incisivos, grandões, que serve para roer alguma coisa. Então, a gente tem aí, ó, a capivara, que está na foto, temos o esquilo, temos o camundongo, o coelho, isso tudo está dentro dos roedores, tá? São todos aqueles animais que têm os dentinhos da frente bem salientes e que o castor, isso, muito bem, Renan, o castor também, e se alimentam, né, com o uso desses dentes, porque vão roer alguma coisa, tá? Ainda não fiz a chamada não, vou fazer já já. Aí depois nós temos dos primatas, tá? O grupo dos primatas, que é o grupo dos macaquinhos, dos micos e também o grupo do ser humano. Do sagui, ó, igual tá mostrando aí na foto, do társio, esse társio é um primata também, um macaquinho pequenininho, que tem um olhão. Vocês já devem ter visto a imagem dele em algum lugar. É um primata bem conhecido também. O nome não é muito conhecido, mas a imagem dele é bem conhecida. Tem um olhão grandão. Depois, nós temos o grupo dos cetáceos, que é o grupo desses mamíferos aquáticos, né? Estão adaptados ao meio aquático, tá? Porém, eles precisam vir à superfície, na parte de cima da água, toda vez que precisa respirar, ok? Então, toda vez que eles precisam respirar, todos os mamíferos são seres que possuem pulmões, são seres pulmonados, então, mesmo esses que estão na água, eles precisam vir até a superfície da água, até a parte de cima da água, para poder captar o oxigênio do ar, tá? Não conseguem respirar debaixo d'água, ok? E, por último, os carnívoros, ó. Nós temos aí a lontra, mas aí a gente tem como exemplo o lobo, a onça, o tigre, o leão, todos esses são leopardo, todos esses são do grupo aí dos carnívoros, tá? Bom, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar fazer o dever da página 249, vou colocar lá no chat. A página 249, ela é só a hiena também, Renan, também é desse grupo aí. Você está perguntando aí no chat, também é desse grupo. A página, ó, a página 249 é só sobre mamífero, mas é um dever pequenininho, tá? É quase todo de marcar. Agora, a página 250 e 251 é um resumo, é uma tabelinha, tá? Resumindo todos os grupos que a gente viu, desde os peixes até os mamíferos, tá? Aí vocês tentem completar, não, para fazer em casa, não é para fazer agora, não. Vocês tentem completar também, tá? Na aula de amanhã, que é amanhã, né, a nossa outra aula, isso, na terceira aula de amanhã, nós vamos corrigir esse dever e nós vamos falar mais um pouquinho sobre outras características que eu ainda não falei hoje, tá? Ainda tem algumas coisinhas para a gente ver como curiosidade desse grupo. Mas aí, como o dever é pequenininho, vamos tentar adiantar o dever, que aí amanhã a gente corrige o dever e continua falando mais um pouquinho sobre esse grupo. Agora, outra coisa, também para casa, mas que algumas pessoas já fizeram. Eu coloquei lá na plataforma até um recadinho para vocês. Quem ainda não copiou o texto de programa de saúde, vai ter que ir lá na plataforma para copiar. Então, copiar o texto de programa
de saúde e fazer o exercício. Tem um exercício lá também. Só que esse não é para amanhã, não. Vou colocar aqui a data para quando que é. Deixa eu ver aqui. 7/1 para o dia 11. 11 de setembro, que é sexta-feira que vem. Sem ser amanhã, a outra. Tá? Outra sexta-feira, dia 11/9. Valendo ponto. Coloquei esse recadinho lá na plataforma. Ah, tia, quantos pontos está valendo? Está valendo 5 pontos. Tá? Então, como que vai ser essa nota nossa? Eu vou corrigir aquele simulado que vocês fizeram da FTD. Aquele simulado vale 5 pontos. Aí eu vou corrigir, vou dar nota naquela parte que vai ser a parte de ciências. E no dia 11, na aula do dia 11, vocês vão me mostrar o caderno com o texto Problemas e Doenças dos Olhos, que é a nossa matéria do terceiro bimestre, todo copiadinho e com o exercício feito. Aí, nessa aula do dia 11, eu vou ver e vamos corrigir o dever, tá? Quem tiver com o caderno todo copiadinho e o exercício feito, vai ganhar 5 pontos. Aí, eu vou somar com a nota que tirou no simulado. Certo? Alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Isso, aquela que foi dividida em partes. Ó, eu vou até colocar para vocês as datas que foram postadas, tá? Não, se vocês errarem o exercício, não tem problema, tá? O importante é tentar fazer o exercício, tá? Quem imprimiu também não tem problema. Pega e cola no caderno que imprimiu, tá? E aí responde a parte do exercício. Quem ainda não tem, ó, vai procurar lá na plataforma dia 5/8, dia 12/8, foi tudo em agosto, dia 19/8 e dia 26/8, que foi quarta-feira passada. O Gilbert postou nessas datas aí. São 4 partes, tá? O texto, ele é um texto bem grande, então eu dividi em partes. E aí, nessa última parte, tem o exercício também, tá? Mais alguma pergunta ou entenderam direitinho? Ok? Entendi tudo, tia. Ok, então. Então, agora eu vou fazer a chamada, conforme eu for chamando, vocês estão liberados, tá bom? Vou só parar aqui a gravação. E aí, na aula de amanhã, a gente continua, tá?